Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Ricardo Moreira. Seja bem-vindo a esse universo digital onde a gente compartilha informações como modelos de inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre essa necessidade de padronização ou normalização de dados. Como dito no vídeo anterior, a gente vai começar a fazer alguns modelos de clusterização ou segmentação e neles então a gente vai encontrar dados que são extremamente necessários desse tipo de processo se a gente quiser ter scores que realmente se aproximem muito mais daquilo que a gente fará quando a gente dividir os nossos modelos naquela coisa chamada treinamento e teste, train and test, e a gente precisará fazer esse tipo de coisa, uma vez que os dados então têm features com determinadas magnitudes. No vídeo anterior a gente deu lá alguns modelinhos e dentre esses modelinhos a gente terá features que têm características extremamente diferentes. Então, se por exemplo eu pensar em algo como do tipo idade, que poderia variar entre 0 e 100 anos, e uma outra que seria, por exemplo, dados de uma célula em microns, por exemplo, ou em densidade, ou enfim, eu teria então magnitudes completamente diferentes e isso aí afetaria certamente o resultado do meu modelo. Nós vimos lá atrás, e eu sugiro que você veja lá também, aquele modelo desenvolvido com Fisher. E uma das características essencial do modelo de Fisher, do discriminante de Fisher, é a média. Então, se eu tenho uma média de idade ali, de 0 a 100 anos, eu teria, vamos chutar, 50 anos, e dessa célula 0, alguma coisa. Certamente, essa característica vai levar o meu modelo a uma concepção errônea, deixando o meu score muito abaixo daquilo que seria aquilo que eu poderia conseguir com o processo de normalização. Aqui eu vou trazer um modelinho. Veja, pessoal, nós faremos aí pela frente, nos próximos vídeos, nós teremos aí umas conversas sobre estatística. Eu não sei se você se lembra lá atrás, quando nós falamos da importância da ciência de dados, e a gente conversou aí com uma pessoa dizendo se seria ou não necessário o entendimento da estatística para se trabalhar com esse tipo de coisa. Não dá para fugir. Ou você sabe estatística, ou infelizmente você não poderá aproveitar o melhor que cada modelo poderá te trazer. Então é essencial que você entenda sobre estatística. Hoje a gente não vai falar muito sobre estatística, mas a gente vai dar uma pinceladinha sobre o que se trata esse processo de normalização e padronização, e a gente tem que adentrar um pouquinho só nesses conceitos estatísticos. Eu nem vou falar muito sobre essa nomenclatura estatística, porque isso virá nos próximos vídeos. E eu sugiro que você veja o vídeo anterior, onde a gente traz ali modelos bem interessantes sobre essa questão de segmentação e clusterização. Então a minha primeira questão é o seguinte: eu tenho aqui um exemplinho que eu gostaria de compartilhar com você, e você verá que ele é bastante curioso para reflexões. Então vamos supor, tá, que eu tenha aqui uma peça sendo produzida num equipamento, tá? E ele apresenta esse tipo de caracterização, tá? O que são esses sigma a gente vai aprender nos próximos vídeos, mas é um modelo que me dá então mais ou menos 3 sigma, ou seja, se você já ouviu falar de 6 sigma, aqui estão então 6 sigmas, né? Eu tenho menos 3 sigmas para cá e mais 3 sigma para lá, totalizando 6 sigma. Significa que este modelinho aqui tem de 3 a 4 possibilidades de erro a cada milhão. Tá? Então é um processo que eu diria bastante estável, com esse tipo de caracterização. Então aqui o que acontece? Eu tenho um histograma, e por que eu fiz isso? Porque a próxima parte do vídeo que você verá aqui, daqui a pouco, é a construção desse modelo em Excel. A gente vai construir isso aqui no Excel, para que você entenda como que o modelo de normalização e padronização funciona, e depois a gente vai fazer esse processamento em Python. Você vai ver que é bastante interessante, muito rápido e muito simples também, tá? Então eu não vou entrar na discussão
estatística, que serão vídeos próximos que a gente terá compartilhado com você. Então eu tenho a minha máquina produzindo nessa condição. E é o seguinte, eu fiz todos os cálculos e eu consegui medir que a minha dispersão para esta máquina, para esse equipamento, é de 10. Poderia ser uma outra característica? Óbvio que poderia ser uma outra característica. Então, por exemplo, eu tenho um dado de uma célula e para esse tipo de característica que eu estou falando para você, eu tenho esse tipo de distribuição. E aí eu pergunto a você, o que significa dizer que ele tem dispersão 10? Põe aí nos comentários, o que você acha que a dispersão 10, neste caso aqui, significaria? E eu vou dizer para você absolutamente nada. Infelizmente, absolutamente nada. Se eu tenho dados de uma única feature e eu digo que esta dispersão é 10, não significa absolutamente nada. Dispersão, medida de dispersão só faz sentido se comparada com outra característica. Tá? E por que essa medida de dispersão é importante? Vamos comparar com este mesmo modelo aqui. Supondo então que eu tenha esse tipo de distribuição, né? ou de uma dada característica celular, ou de uma peça, um parafuso, por exemplo, não é? Então eu tenho um parafuso sendo produzido na minha planta com essa característica. Eu tenho seres humanos com uma dada característica celular que tem esse tipo de dispersão 10 nesse tipo de característica. E aí, pessoal, eu vou até uma planta de uma pessoa que quer me vender um equipamento novo e eu vou lá e faço o teste nesse parafuso. E para o mesmo equipamento que eu tinha aqui, eu pego minhas ferramentas, coloco nesse equipamento novo e ele me dá esse tipo de característica. Então, olha só que interessante, pessoal. A primeira coisa que eu diria é, essa área central, não é? Ela está muito lá acima, ou seja, esse histograma está me mostrando o seguinte, que eu tenho muito mais peças nessa característica da média do que neste caso. Outro ponto interessante que a gente pode observar é o seguinte, olha só, o meu mais 3 sigma e o menos 3 sigma, o que acontece, pessoal? Eu diminuí esta dispersão, então eu tenho peças muito mais concentradas nessa região, ou seja, o meu processo é muito mais robusto nesse equipamento. Então, o que significa dizer é o seguinte, se eu fosse comparar este equipamento com este equipamento, o que você diria para mim? Que esta dispersão ela é maior ou menor que esta aqui? Olha só as peças, isso aqui são as peças que eu produzi. Eu vou lá, nessa peça, coloco aqui. Nessa peça, coloco aqui. Você está vendo que aqui ele tem uma dispersão maior do que neste caso? Então significa dizer o seguinte, se eu comparo estes dois equipamentos, certamente a dispersão aqui será menor. Vamos chutar um número? Põe aí 1. Coloca aí nos comentários, você colocou corretamente que a dispersão aqui seria menor? Sim, é menor. E aí eu pergunto para você, é melhor ou pior essa condição? Põe aí nos comentários, o que você acha? Esta condição é melhor ou pior do que esta aqui? Eu vou dizer para você, depende. Depende. Se eu estou produzindo um parafuso, e aqui eu tenho características, mais ou menos 3 sigma, eu vejo que ele está dentro daquilo que seria uma especificação que eu determinei. E o meu cliente me paga para que eu produza esse produto num determinado custo, então essa característica aqui está me atendendo. Agora, supondo que eu esteja, por exemplo, ao invés de trabalhar para o mercado automotivo, eu esteja trabalhando para o mercado, por exemplo, de aeronaves comerciais. Eu não posso ter essa dispersão, pessoal. Eu tenho que ter um processo muito mais robusto. E certamente, por trabalhar neste conceito de ter muito mais coeficiente de segurança e ser um produto que requer muito mais da minha produção, ele vai ter um valor agregado maior. Então, certamente esse cliente aqui me pagará por este produto nessa nova condição.
Mas se fosse o inverso, este produto que eu estou produzindo para este mercado de aeronaves comerciais, se aplicado, por exemplo, à produção de carrinhos de rolimã. Qual que é a importância, pessoal, que eu tenho ali de produzir um carrinho de rolimã comparado a um avião comercial? Então, certamente, este cliente que está produzindo esse carrinho de rolimã, ele não vai pagar o preço que eu tenho aqui. Então, você entende que, dependendo dos requerimentos que eu tenha para cada tipo de produto, eu vou dizer se este produto é melhor ou este produto é melhor. Então, cuidado. Não é simplesmente olhar para isso e falar dispersão menor é melhor. Não. A dispersão menor te indica simplesmente que meu processo é mais robusto. É só isso. Agora eu pergunto a você, o seu cliente paga por isso? Você vai ter margem de contribuição para isso? Tá? E onde que entra a normalização em tudo isso? Você verá o seguinte, que quando eu tenho esse tipo de histograma, eu tenho uma curva de Gauss, nesse caso aqui, uma curva que vai representar esse histograma, e eu não vou entrar muito em detalhes agora, depois a gente vai fazer inclusive a dedução da curva de Gauss nos próximos vídeos, e a gente vai entender da onde vem esse 3 sigma, 2 sigma, 95% de confiabilidade, etc. A gente vai entender tudo isso aí, tá? Então, mas por enquanto, o que eu quero saber é o seguinte, existe um histograma aqui que define exatamente como é a distribuição daquela característica ou daquela feature no meu processo. Então, se eu tenho dados, por exemplo, de idade, ele tem este tipo de curva, este tipo de caracterização. Se eu tenho, por exemplo, uma distribuição lá de telômeros, por exemplo, eu tenho este outro tipo de caracterização. E eu estou te dando exemplos aqui, poderiam ser outros. Tá? O exemplo que nós veremos aí, a gente vai construir no Excel, a gente pega um dataset real, tá? De uma doença, e eu não vou entrar em detalhes qual é a doença, e ali então a gente mapeia esta doença, dizendo ou ajudando o profissional da saúde a identificar se aquela pessoa com aqueles dados, com aquelas características tem ou não aquele tipo de doença. Você vai ver que é extremamente interessante. E aí o que a gente faz é o seguinte, essa magnitude de cada característica vai então interferir no resultado que a gente vai apresentar. Por isso a necessidade então de a gente normalizar. Quando eu normalizo, eu padronizo, eu particularmente não gosto muito da diferenciação entre normalização e padronização, mas o mercado nos impõe essa condição. Então, quando eu normalizo uma condição, por exemplo, de 0 a 100 anos, eu transformo esses dados, em vez de 0 a 100, de 0 a 1. Mas eu mantenho exatamente essa distribuição. Você vai ver que interessante. E o que me importa é exatamente a distribuição. Eu não estou querendo saber, neste caso aqui, se a magnitude daquela dimensão vai afetar ou não o meu modelo. Eu quero a distribuição. Então, se eu tenho um modelo mais concentrado, por exemplo, eu vou dizer, opa, essa característica aqui é a característica que eu preciso. Então, alguém vem na minha empresa e me oferece um software, por exemplo, que ele consegue encontrar padrões de consumo para pessoas que utilizam o Instagram, por exemplo. E neste caso, então, se ele me dá esse tipo de padronização em uma curva muito mais, com dispersão muito menor, eu consigo identificar esse padrão de consumo e eu consigo, então, ter muito mais sucesso naquilo que eu vou oferecer através desse software, por exemplo. Tá? Não me interessa essa magnitude da dimensão. Se eu tenho algo muito, muito disperso, provavelmente eu vou conseguir identificar algumas características ou fazer uma melhor ou pior segmentação, uma clusterização em função da limitação do meu modelo. Então isso é muito importante, a gente verá como se faz isso. Então eu vou manter essa distribuição,
mas não a magnitude da sua dimensionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho de 0 a 100 anos, a idade, eu vou conseguir ter exatamente a mesma distribuição entre 0 e 1. E o que seria padronização? Padronização, então, lembra-se, padronização, desvio padrão. Então, desvio padrão. E aí, então, eu tenho uma outra característica. E a gente verá aqui também o que ele faz. Mas aí ele utiliza um outro tipo de processo. Continha básica, não tem problema nenhum, mas eu utilizo o desvio padrão, ao invés, por exemplo, de criar modelos ou normalizar de acordo com característica máxima ou mínima. E você pode criar também o seu processo de normalização, que é muito interessante para alguns casos. Eu já obtive resultados muito interessantes e aí para frente a gente verá modelos que não estão nas bibliotecas do Python, por exemplo. Então vamos lá para o nosso Excel construir com esse dataset real sobre doenças, tá? Um dataset real para identificação de doenças. A gente vai normalizar esses dados e você verá a construção de normalização no Excel. Então, meu amiguinho, vamos ao Excel. Vamos para esse processo de normalização. Como eu vinha dizendo, então, essa normalização é muito simples de se obter através de uma planilha Excel, mas ela tem suas limitações no Excel, porque fazer todas essas iterações demanda tempo, e se nós tivermos milhões de dados e algumas centenas de features, fica impraticável realizar esse tipo de procedimento através da planilha Excel. Mas nós faremos aqui para entender o processo. Quando nós fazemos a padronização, lembra que eu comentei? Padronização, desvio padrão. E lá, ao invés de nós termos um intervalo que transforma na normalização para valores entre 0 e 1, na padronização o que eu tenho é a média dos valores encontrados, esse tipo de procedimento deixa em 0, e o desvio padrão, que a gente verá logo nos próximos vídeos, quando falarmos sobre estatística, no número 1. Então, desvio padrão 1. Então, desvio padrão, nós estamos padronizando estes valores. Como eu havia dito anteriormente, nós temos aqui um dataset que, por enquanto, eu não vou revelar sobre o que se trata. É um dataset real, tá? Onde nós temos aqui dados que nos permite dizer ou classificar este modelo entre possui esse tipo de doença ou não possui esse tipo de doença. Então aqui nós deixamos apenas em 200 lições com seus IDs e todos esses dados. Depois eu direi a você o que significa cada um desses dados. E você pode observar aqui que eu tenho, por exemplo, a idade indo de 48 para a lição 1, para esse paciente 1. E aqui outros dados, alguns deles referentes a células, né? E aí nós temos outras características que tem aqui milhares, sim ou não, para determinadas condições que a gente verá no próximo vídeo, quando a gente fizer então este modelo de classificação, e você verá o que acontecerá com ele. E isso aqui sim afetaria esse tipo de problema, como a gente verá no vídeo, no próximo vídeo, quando nós fizermos exatamente esse modelo de classificação. Você verá o impacto que isso traz e o score diminui. Então, eu teria um problema para identificar corretamente ou para classificar corretamente no modelinho de inteligência artificial que a gente vai criar e vai rodar aqui. Então, vamos lá para este caso. O que acontece é que a fórmula para este caso, este exemplo, ele considera o seguinte: eu pego o meu valor de x, da minha feature que eu estou querendo analisar, menos o meu menor valor daquela feature, né, para todas as lições, e divido pelo meu valor máximo menos o valor mínimo. Então, o que eu fiz aqui, eu peguei essas três características, e aí, primeiramente, eu verifiquei qual que é o valor mínimo dessa característica age, o valor mínimo para essa característica BP, e para a característica CG, assim também fiz para o máximo, olha lá.
e aqui para o x mínimo menos o x máximo. E o que eu acabei fazendo aqui é esta continha. Basicamente, não há nada de complexo aqui, é uma continha extremamente simples. E olha só que curioso, né? Quando eu venho aqui no meu resultado final, o que eu acabo tendo ou obtendo, né? Então, a minha idade, por exemplo, que variava de 6 a 90, passa a variar de 0 e 1. Que é o que eu queria. Então, aqui o que acontece, você pode ver que aqui a gente tem 1,005, uma característica molecular. 1,025. E eu tenho todos eles dada numa determinada dispersão entre 0 e 1. E vamos construir, então, o primeiro histograma. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente verá isso nos próximos vídeos, onde a gente verá todo o detalhamento desse universo estatístico. Para construir o histograma, nada mais é do que eu ter a minha frequência absoluta. Tá? Dizem, né, que o ideal de intervalos, essas barras, seria a raiz de n. Então, se eu tenho 100 lições, a raiz quadrada de 100 seria 10. Então, vamos deixar aqui 10 só para efeito de cálculo. E aqui também é um cálculo simples. O gráfico também feito aqui com base nessa frequência absoluta. E aqui uma frequência relativa. E aqui está a construção desse nosso histograma, conforme a gente viu ali no exemplinho anterior. E aqui, olha que curioso, pessoal. Eu vou fazer agora para o normalizado. Então, entre 0 e 1. Eu coloquei 2 aqui, pessoal, só porque ele estava desconsiderando um caso. Mas eu só fiz um mais 1 aqui, mas ele vai entre 0 e 1, tá? Então, se eu tirar esse mais 1 aqui, você vê que são 198 casos, é só para enquadrar o último case lá na última barrinha. E aqui está construído, então, para a característica Feature Age, normalizado, o mesmo gráfico. E olha que curioso. Quando eu comparo os dois, tá? Tanto o caso da Feature na sua dimensionalidade tal qual foi absorvida pelos dados, né? E depois a nossa feature normalizada. Olha que curioso, pessoal. Na barra 1, intervalo 1, eu tenho dois casos de idade entre 6 e 14,4 anos. 2. Para a barra 2, 6 também. Para a barra 3, de 22,8 a 31,2 anos, 15. E assim por diante. No 5 eu tenho 32 para ambos os casos. No 6, 35 para ambos os casos. No 7, 47. No 8, 32. Você vê que tá tudo aqui está calculado, tá, pessoal? Olha lá, ó. Tá? Tem absolutamente nada aqui que seja inventado. É tudo calculado. Na barra 8, 32. Na barra 9, 6. E na barra 10, 3. Ou seja, eu tenho exatamente o mesmo gráfico, ou seja, eu tenho exatamente a mesma distribuição, eu tenho exatamente a mesma dispersão. E isso é muito curioso, porque isso vai nos ajudar mais para frente, quando eu tiver que fazer, então, esse tipo de clusterização, que vai ser aí já dado no próximo vídeo, e eu, então, consigo a distribuição para aquela feature. E eu não tenho impacto algum, senão só obter a clusterização segundo aquela dispersão daquela feature. E não a magnitude, extremamente importante você manter isso em mente. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Como eu disse, não tem qualquer conta que seja complexa. Nós fizemos aqui para os três casos, a formulinha está aqui. Tá? Lembra-se disso, tá? Extremamente simples, olha lá, não tem nenhum segredo para as 3 features, ok? E ele me faz, então, e você consegue entender que, por exemplo, de 6 a 90, aqui nessas duas primeiras características, talvez a magnitude delas nem teria relevância para o modelo,
Lá na frente, quando virmos questão de feature importance, aí provavelmente essas duas aqui não teria nenhum problema, eu não normalizasse, mas essa aqui sim. E essa aqui eu tenho um caso decimal, e esse caso aqui não. Então, muito cuidado, hein? Muito cuidado. Você vê aqui, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Eu estou só levando em consideração, então, a sua distribuição. É muito bacana, muito bacana. E eu diria, então, agora para que a gente fizesse esse mesmo caso lá no Python. Aí você verá que é muito rápido, não tem qualquer tipo de problema em fazermos. Lá a gente vai utilizar bibliotecas. Tá? Então, existe uma biblioteca, vou mostrar aí para você. E você processa isso de uma maneira muito simples. Então, veja só, quando a gente está fazendo já a construção de modelos mais complexos, veja só, então nós estamos avançando na complexidade dos nossos modelos, e isso é extremamente importante. Que venham os modelos, que venham os dados, e a gente transforma então esses dados em informação importante para tomar de decisão, entendendo o que a gente está fazendo. Por isso que a gente constrói no Excel, depois a gente só processa os dados para verificação lá no Python. Tá? Então, depois do que virar pela frente, virar estatística, virar essas questões, como é que eu faço para treinar o meu modelo e verificar se ele realmente está conseguindo me dar não um overfitting, mas se ele está conseguindo fazer essa localização dos clusters, não só nos dados de treinamento, mas também nos dados de teste. Tá? Então vamos lá para o nosso amiguinho Python. Então vamos lá para o processamento em Python, e você verá que é muito rápido. Nós estamos utilizando bibliotecas já do Python, porque é um processamento muito simples. Não há necessidade de fazermos um código específico para isso. Então, vamos aqui processar esse mesmo dataset e vejamos qual é o resultado que nós teremos. Então, você verá que é um processamento simples. Tá? Só que para que você tenha ideia, aqui está o detalhamento do dataset, não é? E aqui está o dataset, que é exatamente o anterior que nós processamos lá no Excel. As colunas que estão atreladas a esse dataset. Aqui algumas informações bastante interessantes quando você precisa de informações gerais sobre o dataset. Aqui eu diria a você que um dado bastante interessante seria o Standard Deviation, ou seja, o desvio padrão. Né? E lembra-se que quando eu tenho esse valor comparado de dimensões de dispersão, ele sozinho não me significa absolutamente nada. E quando ele dá, aqui um caso isolado, a gente conseguiria comparar, então, vários features para que dê algum significado quando eu estiver pensando em analisar o desvio padrão. Tá? Então, aqui, primeira idade, não sei se você se lembra, são 198 lições, e a gente tem um mínimo de 6 e um máximo de 90. Lembra que a gente tinha feito isso lá no Excel? Não sei se você está lembrado, mas lá no Excel a gente tinha exatamente isso, o 6 e o 90. O segundo era máximo 110. Vamos ver que é isto mesmo que ele tem aqui. Olha lá, o máximo 110 e o mínimo 50. Então é exatamente o mesmo dataset. Aqui eu tenho outros dados, tá? Para checar se eu não tenho valores que são sem qualquer dado. Isso aí poderia afetar, com certeza, quando eu fosse classificar, poderia me trazer algum erro. Então, é só uma checagem para que eu verifique se todos os dados desse meu dataset contêm valores, não é mesmo? E aqui, então, eu tenho o gráfico. Eu não sei se você se lembra, mas o gráfico é exatamente tal qual a gente construiu lá no Excel. Porque não poderia ser diferente. Não é mesmo?
Então, eu aqui, através desta biblioteca do Python, eu escolho qual que é a quantidade de barras ali do meu histograma. E aqui ele está fazendo, então, aquela frequência absoluta que a gente também calculou no Excel. Então, aqui você está entendendo exatamente o que o Python está processando, não é? E aqui ele me calcula, então, os dados do dataset e ele vai processar essas informações. Então, se você notar bem aqui, olha só, nós deixamos aqui, ó, feature age, e aqui ele está normalizado segundo a biblioteca. Então, ó, 05, 06429, 05595. Vamos ver lá no Excel para checar se a nossa continha realmente está correta. Então, não tem dúvida, 05 não é para ser diferente, né, pessoal? Então, nem poderia ser diferente, não é mesmo? Então, e o gráfico aqui que a gente tem para este caso não pode ser diferente, não é? E a gente aqui então encerraria este detalhe para este cálculo de normalização. Veja, o procedimento para padronização é exatamente o mesmo. Continuo Excel, continuo utilizando ali a biblioteca, só que ele me traz outras possibilidades. A média 0, ou seja, ele até me admite valores negativos e positivos, um desvio padrão 1. E aí eu consigo comparar duas features quando eu normalizo os dados sem dar a magnitude daquela feature interferindo no resultado da minha classificação. E no próximo vídeo que a gente fará é justamente isso. Nós pegaremos esse dataset e nós vamos utilizar ainda só como efeito ilustrativo para que você veja o que acontece com o score quando eu, então, utilizo o processo de normalização ou padronização ou quando eu deixo de utilizá-lo. Eu espero que tenha ficado claro para você, entendendo que a gente aqui deu uma pinceladinha aí naquilo que é necessário entender sobre estatística. A gente não viu absolutamente nada sobre estatística. Eu diria que a base de tudo isso é a estatística, então a gente precisa mergulhar profundamente nessa coisa da estatística, precisamos entender o que é desvio padrão, o que é uma população, o que é uma amostra, por que a gente fala em um ou em outro, o que é uma variância, extremamente importante. Lembra que lá no Fisher, Sir Ronald Fisher é o criador de Analysis of Variance, a nova, não é? Uma estatística extremamente poderosa, e você verá o que a gente consegue fazer com a nova e com a manova, que seria um outro tipo de análise. Então eu espero que você tenha gostado, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, sugestão, diga aí para nós o que você está achando, estuda. Você vai ver que quando a gente começa a entender tudo isso, é uma maravilha, porque dá condições de a gente discutir realmente como que a gente pode fazer destes dados informação importante para que alguém tome uma decisão mais acertada. O nosso planeta precisa disso, você precisa disso, eu preciso disso, a sua empresa precisa disso, os negócios precisam disso, e que tudo isso se reverta para um bem comum da sociedade, do planeta, das organizações, e que isso possa, então, gerar mais empregos, custos menores, principalmente para quem está passando fome, e que a gente consiga transformar tudo isso aqui que está à nossa disposição para um mundo melhor. Eu agradeço demais que você tenha assistido, espero que você deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha. E até o próximo vídeo, quando a gente vai analisar, então, e fazer uso desse processo de normalização. E você vai ver o que acontece com os scores e com o nível de acerto que a gente tem para esse tipo de característica normalizada. Valeu! Até o próximo vídeo e muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.